Uma jovem negra vende suas obras de arte para quimioterapia, mas um milionário aparece e surpreende a todos. O calor da manhã envolvia a cidade como um manto pesado, sufocante e quase opressivo. O sol, já alto no céu, lançava sombras ardentes nas pedras do calçamento. As ruas estavam cheias de gente apressada, correndo pela cidade, com o rosto colado ao celular ou perdido em pensamentos, sem prestar muita atenção nas pequenas coisas que escapavam à sua atenção. Os comerciantes vendiam suas mercadorias em barracas coloridas, os carros buzinavam alto, mas tudo parecia se fundir em uma melodia familiar e sufocante, como se a própria cidade respirasse com dificuldade sob a intensidade do calor. Na esquina de uma área comercial movimentada, onde as vitrines eram adornadas com prateleiras luxuosas e bolsas da moda, Malika estava atrás de seu pequeno cavalete. Uma jovem frágil, quase invisível entre a multidão que desfilava sem nunca a ver. No entanto, o seu rosto, marcado prematuramente pela provação da vida, apresentava traços de resiliência, um brilho que muitos não captaram imediatamente. Aos 15 anos, ela parecia muito mais velha. Seus olhos negros, um pouco perdidos sob os longos cílios, tinham aquele olhar penetrante, de quem, apesar da juventude, já havia vivido batalhas que alguns jamais teriam que travar. Malika era negra, pequena e de aparência frágil, mas sua determinação parecia nunca vacilar. Suas mãos, cobertas de tinta, ajustavam cuidadosamente as pinceladas na tela, com concentração feroz em cada movimento. Seu corpo, cansado dos tratamentos, parecia mais leve enquanto suas mãos dançavam na tela. A arte se tornou sua tábua de salvação, seu único meio de escapar da realidade. O barulho da cidade ao seu redor se dissipou assim que ela começou a pintar, como se o universo inteiro tivesse silenciado para dar espaço à sua criação. Neste mundo silencioso, ela era rainha. Cada pincelada era uma vitória, cada tonalidade de cor um grito de esperança. Malika começou a pintar um ano antes, poucos meses depois de ser diagnosticado com câncer. A notícia atingiu sua família como um raio vindo do nada. Seus pais ficaram arrasados, seu mundo desmoronou sob o peso da injustiça que esta doença representava. Mas Malika, em vez de se deixar dominar pelo medo, optou por canalizar a sua dor para a arte. Ela havia descoberto que a pintura poderia ser sua fuga, sua válvula de escape. Suas pinturas eram repletas de cores vivas e energia, como uma espécie de resistência à doença que a corroía lentamente. Paisagens banhadas pelas cores vibrantes da vida, retratos de almas fortes, cenas onde a luz sempre dominou as sombras. A arte tornou-se seu remédio, sua fuga. Não havia espaço para tristeza em suas pinturas. Cada pintura contava uma história de sobrevivência, força e beleza. Cada venda de pintura representava mais do que uma simples troca de dinheiro. Significava um passo mais perto da cura. Cada quadro vendido servia para financiar seus tratamentos de quimioterapia, sessões longas e exaustivas, muitas vezes acompanhadas de dores intensas, mas que não conseguiam extinguir a luz de Malika. O diagnóstico foi implacável, a doença insidiosa, mas o seu espírito era indomável. Longe dos corredores frios do hospital e dos longos dias passados em quartos esterilizados, Malika agarrou-se ao seu cavalete como um farol. Para ela, a arte não era apenas uma distração, era uma forma de provar ao mundo e a si mesma que não ficaria sobrecarregada. Ela não era apenas uma paciente, ela era uma artista, uma criadora. E cada pintura era um testemunho da sua recusa em submeter-se. Os transeuntes raramente paravam. A cidade, absorta em suas próprias preocupações, continuava girando sem realmente notar a garota na esquina. Às vezes, um olhar curioso caía sobre suas obras, um momento de curiosidade em um mundo agitado, mas muito rapidamente as pessoas se afastavam. Alguns contentaram-se com um pequeno sorriso, um aceno de cabeça, mas a maioria continuou seu caminho, indiferente à história escondida por detrás destas telas coloridas. Malika aprendeu a lidar com esta indiferença. Fazia parte de sua vida diária agora. Ela havia aprendido a sorrir, mesmo quando sentia o coração afundar de solidão, a responder educadamente às perguntas rápidas dos transeuntes que nunca realmente tinham tempo para entender. Mas às vezes, como naquela manhã, as horas solitárias passadas observando a multidão passar tornavam-se mais pesadas. A fadiga, embora escondida sob sua determinação, tornava-se cada vez mais pesada. Houve dias em que a indiferença das pessoas se transformou num peso difícil de suportar.
Mas ela nunca se deixou abater completamente. Porque ela sabia que não estava sozinha. Tem certeza de que ainda quer estar aqui, Malika? Talvez você devesse voltar e descansar, disse uma voz suave, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, Amina, aproximando-se com uma sacola de compras na mão. Amina ainda exibia o mesmo sorriso tranquilizador, embora seus olhos traíssem a profunda preocupação que sentia. Seu olhar, embora preocupado, estava repleto de uma ternura infinita. Desde o início da doença, Amina deixou de lado o próprio sofrimento para cuidar da filha. Malika sabia que todos os dias a sua mãe sofria em silêncio, escondendo seus próprios medos por trás de gestos ternos e de um sorriso encorajador. Mas Malika não podia ignorar as rugas mais marcadas no seu rosto, a sombra sob os olhos, vestígios das noites passadas a vigiá-la. Estou bem, mãe. Quero pintar. Quero vender, respondeu Malika com um sorriso, embora o cansaço estivesse começando a se instalar em seus músculos, especialmente depois daquela longa semana de tratamentos. Mas ela não queria deixar transparecer sua dor. Amina, que viu seu rosto mudar de cor num instante, aproximou-se de Malika. Seus braços a envolveram suavemente, como que para protegê-la daquele momento em que a emoção era muito forte. Seu coração batia forte, entre a surpresa e a descrença. Ela nunca imaginou que esse momento chegaria tão de repente. Tudo o que passaram, todos os sacrifícios, as noites sem dormir, o sofrimento silencioso de ver a filha lutar contra uma doença impiedosa, parecia irreal. E, no entanto, ali, diante deles, um homem, um estranho, ofereceu à sua filha muito mais do que compaixão. Ofereceu uma chance, uma oportunidade real. Thomas Lefebvre observou a cena com um olhar benevolente, sabendo perfeitamente o impacto das suas palavras. Ele tinha visto artistas, talentos emergentes, mas raramente tanta intensidade, tanta força escondida atrás da fragilidade. Ele sabia que não havia apenas potencial nas pinturas de Malika, mas também um grito, uma luta, uma resiliência indomável. E foi essa mesma energia que chamou sua atenção desde o primeiro momento em que pôs os olhos em suas obras. Você não precisa dizer nada imediatamente, disse ele, com a voz suave, mas firme, não tenha pressa. O importante é que você saiba que existe um mundo esperando para ver o que você tem a oferecer. Ele se virou ligeiramente para Amina. Entendo que isso possa parecer repentino, mas saiba que quero muito ajudar você, Malika. Não apenas como artista, mas como pessoa. É fundamental que você se mantenha saudável, que se concentre na sua arte, sem precisar se preocupar com os custos do tratamento. Malika ficou congelada, os olhos fixos no homem à sua frente, um brilho de esperança crescendo em seu olhar. Ela cresceu sabendo que as oportunidades muitas vezes eram distantes, difíceis de alcançar e não eram destinadas a ela. Mas aqui, neste exato momento, uma porta se abriu na sua frente. Uma chance de ir além da simples sobrevivência para alcançar um sonho maior. Um sonho onde a sua arte, e não a sua doença, estaria no centro da sua vida. Mas o medo do inesperado, o medo de errar, tudo isso começou a se misturar com o êxtase da oportunidade. Amina, que observava Malika o tempo todo, respirou fundo e se virou para Thomas, com os olhos cheios de gratidão e suspeita. Você não tem ideia do quanto isso significa para ela. Para nós. Sua voz falhou por um momento, mas ela se recuperou rapidamente. Mas é uma grande decisão e queremos reservar um tempo para pensar sobre ela. Está tudo acontecendo rápido demais. Thomas assentiu, compreendendo perfeitamente a cautela de Amina. Vou deixar você pensar sobre isso. Não há pressão. O importante é que você se sinta confortável com esta decisão. Ele fez uma pausa, como se quisesse ter certeza de que cada palavra tinha um peso específico. Vou deixar meus dados de contato. Você pode me ligar a qualquer momento, até mesmo para discutir tratamentos médicos, se desejar. Ele se inclinou ligeiramente, pronto para sair, mas antes de virar-se, voltou-se para Malika, com os olhos pousados nela com rara atenção. Malika, continue pintando. Não deixe que a doença defina você. Você tem um domingo. E não importa o que você escolha fazer a seguir, eu sei que você irá longe. Enquanto ele se afastava, um silêncio caiu entre Malika e sua mãe. O barulho da cidade parecia ter diminuído ao redor deles, dando lugar a um momento de suspensão.
Malika olhou para o cartão que Thomas havia deixado para ela, segurando nas mãos como uma relíquia preciosa. Então ela se virou lentamente para a mãe, os lábios tremendo ligeiramente. Mãe, você acha que podemos realmente fazer isso? Amina demorou um pouco antes de responder. Ela sabia que não era apenas uma questão sobre exposição ou tratamentos médicos. Era uma pergunta sobre o futuro, sobre a vida, sobre essa pequena chance que, talvez, mudaria tudo. Não sei, Malika, disse ela finalmente, com lágrimas nos olhos. Você não precisa dizer nada. Eu acredito em você, Malika. E acredito que o mundo inteiro deveria conhecer você. As palavras de Thomas Lefevre ressoaram como uma promessa, uma lufada de ar fresco numa sala que parecia sufocada pelo peso das provações. Ele tinha aquele olhar intenso, cheio de convicção profunda, como se visse muito mais do que a jovem frágil à sua frente. Ele viu sua alma, seu potencial escondido sob camadas de incertezas e medos. Ele sabia que não estava apenas lhe dando uma chance, mas sim a oportunidade de transformar sua dor em arte, sua doença em uma força criativa. Ele entregou um cartão de visita com uma gentileza quase inesperada para um homem de sua posição, mas em seus gestos havia uma forma de respeito quase sagrado. Vou organizar isso. Enquanto isso, vou garantir que você receba o melhor tratamento. Você tem a mente de um verdadeiro artista e é hora de todos saberem disso. Essas palavras flutuaram ao redor de Malika, como uma doce melodia que acalmava suas dúvidas. Malika, perdida neste momento de espanto, não soube como reagir. Ela, uma jovem doente, que lutava todos os dias contra a doença, nunca tinha pensado que um homem como Thomas Lefevre pudesse ver nela não só a artista que ela queria ser, mas a artista que ela já era, com toda a sua fragilidade, a sua dor e a sua beleza. Seu coração bateu mais rápido e ela sentiu um calor invadir seu ser, como se um fogo aceso dentro dela estivesse apenas esperando uma faísca se espalhar. Naquele dia, Malika não vendeu apenas pinturas. Não foi a simples transação de um trabalho por dinheiro. Naquele dia, ela recebeu muito mais do que uma recompensa material. Ela recebeu uma oportunidade incrível de viver o seu sonho, uma oportunidade de emergir da sombra da doença e da solidão, de cruzar as fronteiras do seu mundo limitado entre as paredes do seu quarto de hospital e as longas horas passadas na incerteza do seu tratamento. Ela descobriu que houve momentos na vida em que o destino parecia cair sobre nós como uma chuva benéfica, onde tudo o que passamos, todos os sofrimentos, todos os fracassos, se tornam os alicerces da renovação. Ela não era mais apenas uma paciente. Ela era uma artista, uma criadora cujo talento estava apenas esperando para ser expresso. Os meses se passaram, mas cada dia parecia mais brilhante que o anterior. Graças à exposição com curadoria de Thomas, as obras de Malika foram vistas por colecionadores influentes, críticos de arte respeitados e até celebridades. A primeira venda foi apenas o começo. E logo outros se seguiram, somas que ela nunca ousara imaginar. Às vezes ela se pegava olhando suas pinturas em sua pequena galeria, perguntando-se se ainda estava sonhando. Mas mais do que a renda que recebia, o que mais a impressionou foi o respeito, o reconhecimento, o olhar de admiração dos outros. Ela não era mais uma desconhecida, uma artista entre tantas outras. Ela tinha o seu lugar, um espaço legítimo no mundo da arte. Suas obras falavam por ela e contavam uma história maior que ela. As vendas eram apenas parte da história. Mais importante ainda, os seus tratamentos de quimioterapia foram financiados. A dor, o cansaço que a assaltava após cada sessão de tratamento ainda estava lá, mas parecia mais suportável, quase como se cada pincelada numa tela, cada momento de criação, fosse uma vitória contra esta doença que queria consumi-la. Ela poderia continuar pintando. Ela poderia continuar a viver. Era um luxo com o qual ela não ousara sonhar alguns meses antes. Mas o que mais marcou Malika, o que tocou profundamente o seu coração, não foi o dinheiro nem a fama, mas o gesto de Thomas, a sua fé nela, o seu apoio altruísta. Num mundo onde muitas vezes aqueles que lutavam em silêncio eram invisíveis, ele viu o potencial dela, viu o que ela poderia se tornar. Ele não era apenas um patrono, um empresário. Ele tinha sido um farol, um guia na escuridão. Ele lhe mostrará que sempre havia pessoas dispostas a acreditar nela, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele lhe devolveu um lugar no mundo. Em cada quadro que pintou a partir de agora, Malika deixou um pouco da sua alma. Cada pincelada era como uma homenagem.
Uma homenagem à vida, a quem acreditou nela, a quem, através das suas ações, trouxe um raio de luz à sua vida sombria. Estas não eram simplesmente obras de arte. Foram testemunhos, memórias vivas do seu caminho, momentos do seu sofrimento transformados em beleza. Ela sabia, no fundo, que não importava os desafios, ela nunca pararia de pintar. Ela pintou para si mesma, para aqueles que a apoiaram, para aqueles que não tiveram a oportunidade de serem vistos. Mas acima de tudo, ela pintou para aqueles que, como ela, tiveram que lutar nas sombras antes de encontrarem a sua luz. E ela sabia que esta mensagem seria ouvida.